Eis aqui a questão: é sequer possível, de acordo com a nossa teologia, que haja uma única prostituta, viciado em drogas, ou criminoso, violento, que não tem esperança porque Deus soberanamente escolheu excluí-los ou excluí-la da salvação? Existem pessoas completamente sem esperança porque Jesus não morreu por elas, ou porque Deus precisa condená-las de sorte que ele seja plenamente glorificado? Ou nós ardentemente acreditamos que Jesus morreu por todos, desde o bêbado em um estado de rua que pede esmola na esquina, ao bilionário em sua Ferrari? Nós, verdadeiramente, acreditamos não somente que todos precisam da salvação, mas que a salvação é genuinamente oferecida a todos? Esta é a questão. Graça e paz aos amados irmãos. Eu sou o irmão Josué e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui esse livro que, dentre todos os livros que eu já li até o momento, esse foi o que mais mexeu com a minha pessoa no quesito a oferta do Evangelho, uma teologia saudável e verdadeira, uma teologia que realmente ensina aquilo que as Escrituras dizem e falam de forma clara e na sua simplicidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe os seus comentários, deixe o seu like, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, principalmente este vídeo aqui. Principalmente esse vídeo aqui, de todos os vídeos do canal, eu gostaria que este vídeo aqui fosse o vídeo que vocês mais compartilhassem sobre este assunto aqui. O amor para todos ou somente alguns? Eu quero trazer esse livro aqui para vocês porque ele realmente me impactou de forma assim grandemente e absolutamente ao chamado do Evangelho, ao chamado da oferta verdadeira, gratuita da salvação para todas as pessoas, cada uma delas, não por raça, não por classe, mas cada uma delas individualmente. Esse autor aqui, Jerry House, ou House, né? Olha, a forma que ele escreve, a forma que ele ensina, a forma que ele indaga, questiona, os textos bíblicos que ele explana, é uma coisa assim fenomenal. Esse livro aqui, ele não é grosso, tá bom? Como vocês podem ver, ele tem 128 páginas, que é a bibliografia. Este aqui é o autor, ele é um pastor das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, tá? Aqui é toda a descrição dele, né? Vocês podem pausar o vídeo e estar lendo. Ele é um capa brochura, muito bonito, diga-se de passagem. Toda a reflexão aqui está de parabéns. 2 estradas, 2 caminhos, né? E ele vai tratar aqui, ó, qual o caminho das Assembleias de Deus, amor para todos ou somente alguns? O cerne do que está errado com o calvinismo. É assim absurdamente louvável a forma que esse autor traz e mostra a cosmovisão doutrinária e a forma que ele confronta as pessoas, principalmente o público arminiano e pentecostal, sobre as convicções que nós aprendemos e entendemos ser corretas conforme as Escrituras. É um livro maravilhoso e que vai mexer dentro de você, porque se isto que ele coloca aqui não mexer dentro de você, então nada mais é possível mexer no seu ser. E antes que alguém queira aderir à soteriologia calvinista, antes de ir para lá, estou com dúvida, indique esse livro para ela,
que ela leia e que se depois dessa leitura ela ainda quiser defender a soteriologia calvinista e ir para o calvinismo, que ela vá em paz. Que ela vá em paz. Né? Mas o desafio fica se ela teria coragem de pregar para as pessoas no mundo, não aquilo que as escrituras ensinam, mas aquilo que a teologia monergista ensina sobre as pessoas que perecem e que estão fora do plano de Deus. Aqui os irmãos podem pausar o vídeo para estar lendo, tá? Aqui. E nós vamos adentrar ao material aqui dentro para que a gente olhe. Eu vou abaixar um pouco aqui, mais um pouquinho, para que fique mais próximo, além do zoom, ok? Eu vou abrir aqui e vou ler, né, um pouquinho aqui da aba. Ele vai dizer assim, ó. Neste conciso livro, eu quero explorar algumas das questões vitais em jogo neste debate e por que elas importam. Eu escrevi este livro para encorajar as Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais a serem mais cuidadosas e consistentes na definição de seu compromisso teológico. O que está em jogo é nada menos de como entendemos e pregamos o Evangelho em um mundo perdido que desesperadamente precisa da palavra de Deus. Eu vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver e ler por si só. O que está em jogo? O que está em jogo é nada menos do que como entendemos e pregamos o Evangelho a um mundo perdido e desesperadamente precisa da palavra da vida. Ok? Então, ele vai trabalhar essas questões aqui. Abrindo aqui, a gente tem a folha de rosto. Aqui é a ficha catalográfica. Aqui é o prefácio. Eu fiz muitas e dezenas de marcações sobre esse material aqui, porque realmente é um material formidável. A letra é uma letra muito, muito boa para leitura, super confortável, tá? E com certeza vocês vão estar gostando muito, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui em algumas marcações para que os irmãos possam estar lendo, tá bom? Só pausar o vídeo e ler. Eu não vou me adentrar com tanta profundidade, porque eu vou fazer uma live falando sobre este material aqui e sobre aquilo que é importante para o povo assembleano e arminiano. Aqui eu vou mostrar o índice para os irmãos poderem ver. Então, ele vem aqui com os agradecimentos, a introdução, capítulo 1, o amor de Deus, o ponto cego do calvinismo. Capítulo 2, Deus ama alguns, mas não todos? Uma pergunta. Ele vai trabalhar essa questão aqui. Capítulo 3, uma oferta irresistível para alguns, mas impossível para outros. Capítulo 4, a lógica básica da questão. Capítulo 5, amor calvinista por todos? Uma pergunta. 6, teologia de amor verdadeiro. Conclusão para leitura adicional. Esses assuntos que ele vai estar tratando aqui são assuntos pertinentes, que é aquilo que eu li no comecinho. Conforme você entende o plano da salvação, é a forma que você estende a salvação para as outras pessoas. O fervor que você tem para salvar, pelo plano da salvação que você entende, é o mesmo fervor que você vai lançar, vai se jogar e vai ensinar as pessoas. É a oferta que será dada àqueles que se perdem, porque a oferta é dada para quem se perde, não para quem já está salvo. E esse livro aqui, ele vai tratar ponto a ponto sobre essas questões e a importância dessas questões. Então aqui vem o agradecimento, a introdução. Aqui eu já fiz mais uma marcação, né? Vou até deixar aqui, os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo. Não quero que o vídeo fique extensivo, mas eu quero que os irmãos entendam a proposta desse material aqui, ó, capítulo 1, amor de Deus e o ponto cego
do calvinismo, né? Então, eu vou dar um zoom aqui para que os irmãos possam estar lendo por si só algumas questões que eu vejo que são realmente importantes, tá? Vou deixar aqui, os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo algumas partes que eu julgo ser importantíssimas. Eu não vou ler, né? Mas vou deixar aqui para os irmãos ler, porque é importante ler. É importante ver com os seus próprios olhos aquilo que o autor aqui está colocando, né? Vou dar outro destaque aqui a mais uma parte para que os irmãos possam estar lendo por si só. Eu vou fazer uma live sobre esse material aqui, tá? Está aqui e os irmãos podem estar lendo. Olha, é um livro para os irmãos verem, ó, que está totalmente marcado. Muitas partes aqui são bibliográficas com fontes, né? Tem as notas de rodapé onde você pode estar olhando. Eu vou deixar aqui, vou dar essa ênfase aqui, que é a declaração de fé de Westminster. E vou dar a referência, tá? Para os irmãos lerem. Leiam, vejam a parte aonde eu marquei e leia o conjunto inteiro. A minha pergunta que fica é a seguinte: vocês pregariam isso? Vocês pregariam desta forma, desta maneira, para as pessoas em uma praça pública? Vocês pregariam isso para algum ente querido de vocês? Vocês falariam para essas pessoas que estão no mundo perdidas e que carecem da graça e da misericórdia de Deus, que este foi o plano da salvação e da condenação para eles? Nessas linhas e dessa forma? A referência é essa aqui, ó. Vocês podem estar consultando, ó, Confissão de Fé de Westminster 3:5, tá? Vocês podem estar consultando lá. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse material na nossa live e o assunto que ele aborda, e que os olhos de quem está dentro do arminianismo sejam abertos. Vejam, observem se a teologia que vocês querem ter como verdadeira, realmente vocês acreditam que ela é verdadeira, então preguem ela para as criaturas aí no mundo aí fora. Preguem ela. Diga que este é o plano de Deus sobre ela, porque é isso que a confissão está falando. Preguem isso para elas. Mostrem isso para elas. Irmãos, se mantenham firmes nas convicções teológicas que nós fomos ensinados e criados, e baseado dentro das Escrituras e da Palavra de Deus. O mundo aí fora precisa de pessoas que realmente acreditem na oferta do Evangelho para todos, sem exceção, a cada pessoa, a cada um, individualmente. Porque o mundo está perecendo. Eu quero deixar aqui para os irmãos um texto bíblico. Quero ler aqui com os irmãos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, na versão King James 1611. Olha o que o texto fala. Porém vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Não de alguns homens, não de algumas pessoas, não de uma classe de pessoas, mas de cada homem. Homem é o que a Escritura de Deus fala pra gente, pra glória de Deus. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu tô aqui com a Bíblia de Estudo, Herança Reformada, e esse aqui é a Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Aqui, Credos e Confissões, página, vou até mostrar aqui, ó, para não dizer que o livro está sendo
Manipulador, página 1995. Se você tiver essa Bíblia, você pode consultar lá o que está escrito. Bem, eu vou mostrar aqui, ó, os decretos eternos de Deus. Lá falou o 3 e o 5. Então vamos aqui para o decreto de número 3, né? Aliás, pelo tópico 3. Pelo decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Referências bíblicas. Você tem coragem de pregar isso no mundo? Chegar numa praça e dizer para aquelas pessoas que elas, por um decreto de Deus, ele pré-ordenou a morte eterna para a manifestação da sua glória para algumas pessoas que estão lá? Agora, vamos para o 5, né? O 5. Então, ele vai dizer aqui que, segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho de beneplácito da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu por uma mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé e boas obras, perseverança nelas, ou qualquer outra coisa na criatura, a isso o movesse como condição de causa. Irmãos, antes de querer ir para o monergismo, leia esse livro. Leia esse livro. E se você entender que foi da vontade e para a glória de Deus condenar pessoas como a própria confissão de fé está falando, então vá e pregue isso nas ruas. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.